Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Os mangás de Dragon Ball foram muito importantes para manter a comunidade viva, mas é inegável que alguns deles possuem problemas e erros bem duvidosos. E no vídeo de hoje eu tô aqui para justamente falar sobre eles, os erros dos mangás. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante, e também não se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E não tinha como começar o vídeo de outra forma, a não ser o Goku sendo burro e estragando tudo. Que o personagem do Goku é maltratado, desrespeitado em muitos mangás a gente já sabe, mas esse conceito aqui consegue ser ruim até mesmo na obra original, transformando o personagem em um burro, inconsequente, incompetente, que não pensa antes de agir. De memória, o único mangá famoso que faz isso é o Dragon Ball Rage, mas pode ter certeza que existem muitos outros, eles só não são reconhecidos. E o único mangá que fez isso de uma forma aceitável para mim foi o Goten Black, já que ali é uma crítica ao personagem do Goku do Super, e não sendo realmente a interpretação verdadeira da autora sobre o personagem. De qualquer forma, fazer o Goku ser uma bomba relógio que coloca todo mundo em perigo já é ruim, e fica pior quando levam isso a sério, como se o personagem sempre tivesse sido assim. Não só um maníaco por lutas, mas um incompetente nas mesmas. Porém, mesmo que quando rebaixam um personagem que eu gosto, eu fico incomodado quando eles ignoram sua personalidade, o personagem em si, só para exaltar ele, eu também não gosto. Um exemplo são as histórias onde o Goku larga a Tite e tem um harém. Você sabe que é claramente um fetiche do autor, porque não só o Goku original nunca faria isso, mas é sério, história de harém, isso não é nem um pouco interessante. Que as parceiras do Goku nessas histórias vão de Vatos, a Caulifla e até mesmo a Anne Frank. Combinações que não fazem sentido algum, simplesmente porque sim, parece muito se tratar de um self-insert dos autores, mas eu não sei dizer. Quando um personagem tem um arco completo, uma das piores coisas que você pode fazer é retroceder esse arco. É muito melhor que você crie novos arcos pro personagem do que tentar refazer a mesma coisa. Mas infelizmente muitos criadores de mangás não pensam assim em relação ao Vegeta, e fazem ele simplesmente voltar a ser vilão, sem motivo algum. E o pior de tudo, geralmente é só para ser uma cópia do Majin Vegeta. Então, o Vegeta estava com inveja do Goku, ou ele queria ficar mais forte. Eles sempre copiam ou o Vegeta Saga Cell, que queria matar o Goku, ou o Vegeta Saga Buu, que queria ter uma luta com ele. O problema é que quase nenhuma cópia consegue ter o mesmo impacto ou carisma do Vegeta original. É sempre a mesma desculpinha esfarrapada. E quando ele não vira vilão, ele simplesmente regride como personagem. E eles nem tentam recriar a personalidade do mesmo de uma forma que fique coerente. É simplesmente o Vegeta do mal. E por incrível que pareça, quase nunca se baseiam no Vegeta da Saga Saiyajin, mesmo ele sendo o mais vilanesco. E dois mangás que eu lembro que regridem o Vegeta é o Dragon Ball After e o Dragon Ball Legendary. Seja por ele copiar o Majin Vegeta ou por ser um otário que nem na Saga Cell. Mas algo que me irrita tanto quanto a regressão de um personagem é quando não utilizam ele direito. O Dragon Ball Rage é um grande exemplo disso. Ele ficou hypando várias vezes a entrada dos Guerreiros Z na luta, para no final eles não fazerem nada. Literalmente nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E o que não falta é fã-mangá que fica hypando os Guerreiros Z pra no final eles serem incompetentes. Muitas pessoas falam que eles deveriam voltar a ser destaque ou serem top tiers, mas não sabem como fazer isso direito. É por isso que, na minha opinião, o foco tem que ser sempre na qualidade da história, pois não adianta você ter vários arcos para vários personagens e eles não serem trabalhados. E é sempre assim, ressaltando o que eles podem ou poderiam fazer, ao invés de mostrar, preferem falar. E até mesmo o Dragon Ball Infinity, que foi o último que eu analisei, também faz isso. Não exatamente com os Guerreiros Z, mas fica hypando o que os personagens podem ou não fazer. E personagens que sempre são muito hypados pelos mangás é a nova geração. Vocês sabem que conceitualmente eu já não gosto da nova geração em qualquer tipo de história, mas os mangás falham principalmente por dar um plot armor gigantesco para eles. O Ubi, por exemplo, é um que tem muita forçação de barra em muitos mangás. O exemplo mais famoso que eu posso dizer é o Dragon Ball X, onde o roteiro simplesmente ajuda ele a ficar vivo. E é sempre esse papo de esse personagem tem muito potencial, ele é legado de sei lá quem. Mas principalmente o que me incomoda é o plot armor. A forçação de barra pro personagem superar todo mundo. E até mangás bem famosos têm isso, como o próprio Multiverse e o seu tratamento com o Ubi assombrar. Até mesmo a Pan é retratada assim em muitas histórias, o que faz com que os personagens sejam rasos e você não se preocupe com eles, porque você sabe que vai ficar tudo bem. Agora um que eu nem preciso
elabora muito, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é o Goku Deus da Destruição ou Reencarnado, geralmente encontrado em fanfics do YouTube para bufar o poder do mesmo. Sobre o Goku ser um Deus da Destruição não faz sentido nem com a história, nem com o caráter, e muito menos com a personalidade do Goku. Desde o começo de sua jornada, o Goku fez muito mais coisa para ajudar do que para atrapalhar alguém, então não teria por que ele destruir planetas aleatoriamente. Além do mais, ele não gosta de receber poder sem merecer, e o próprio Goku já recusou o cargo de Deus desde o clássico. Agora, sobre a reencarnação, existe algum outro motivo para fazer isso além de bufar o Goku? Existe alguma razão interessante na história que vai dar algum desenvolvimento para ele? Na minha percepção, não. É só para dizer que o Goku tem os mesmos poderes que ele tinha como adulto, só que agora como bebê. E eu não sei se tem realmente algum fã mangá que fez isso, mas tem muitas histórias feitas aqui no YouTube que tem isso. E agora vamos falar de um elemento que tá desde os primórdios de Dragon Ball AF, que é o clássico copia e cola personagem. Vejam, amigos, esse aqui é o meu personagem, ele tem a personalidade do Freeza, é da raça do Freeza, a aparência do Freeza, os poderes do Freeza, mas não é o Freeza. O que não falta na internet é fã mangá que tem personagem que é a cópia de outro, e eu realmente não vejo problema em se inspirar, mas tem alguns que vão além disso. O primeiro exemplo que eu tenho na cabeça é o Ice de Dragon Ball AF, que não só é filho do Freeza, mas parece uma cópia do mesmo. Ou até mesmo qualquer fã mangá onde o Goku Jr. é o protagonista. Na grande maioria das vezes vai ser uma cópia do Dragon Ball clássico, e uma cópia ruim ainda por cima. Isso acaba limitando completamente a criatividade, onde o criador pode ir com a sua história. E vocês sabem o que mais limita a criatividade de uma história de Dragon Ball? O efeito Young-Didi. El Macho. Sim, faz um certo tempo desde a última vez que eu falei dele. Como o próprio nome já diz, as obras do Young-Didi resumem bem o que é. A clássica dinâmica, onde chega um inimigo, eles lutam em um cenário desértico, um atrás do outro, até que o inimigo seja derrotado. E por incrível que pareça, eu já vi algumas pessoas dizerem que isso acontece no Dragon Ball normal, e não, cara. O Dragon Ball clássico por si só já desmorona completamente esse argumento. Mas até a saga Saiyajin ou Freeza, que são mais próximos que a gente tem disso em Dragon Ball, tem história. E essa estrutura de história deixa tudo mais chato e impede que os personagens tenham desenvolvimento. Mas mesmo assim não consegue ser pior que a pior ideia de todas, na minha opinião, que é o Vegeta tirando a própria vida no Dragon Ball GS, simplesmente sem comentários. E eu sei que eu já falei sobre a nova geração e essa forçação de barra, mas tem um personagem que tá em outro nível, que sim, é o Gohan e o seu poder oculto, e as milhares e milhares e milhares de histórias que simplesmente tratam ele como se fosse só isso, no ponto de que até a história original começou a ser assim, e eu simplesmente acho triste, porque eu gostava do Gohan, mas para muitos fãs, tudo que ele representa é só uma vítima que não gosta de lutar e que tem mais potencial que todo mundo, e os fã-mangás representam ele exatamente assim, e eu não tô brincando quando eu digo que isso representa 90% das versões dele, e fizeram até mesmo isso respingar no Gohan do futuro. Mas falando só sobre o do presente, o Dragon Ball Rage é o maior exemplo. Gohan não gosta de lutar, relaxa, aí vai um inimigo, mata a família dele, ele fica mais forte que todo mundo. Isso só não consegue ser mais chato e irritante do que o nosso último tópico, que é quando mudam completamente a personalidade de um personagem só pra ele virar um lutador, tipo um fã mangá onde o Kuririn se dedica às artes marciais e fica mais forte que o Goku. É a pura forçação de barra, ignorar quem o personagem é só pra dizer que ele é o mais forte que o protagonista. Isso também acontece com Ubi, Pan, Bra, Yantia e muito personagem que você pensar provavelmente tem uma história assim, onde o personagem sem razão aparente vira um Goku 2.0. Só que é claro, tem que ser melhor que o Goku, porque todo mundo é melhor que o Goku. E a razão disso aqui ser tão ruim quanto as histórias do Gohan é porque o Gohan também se encaixa aqui. Histórias onde ele é o protagonista, mas agora gosta de lutar. Os mangás basicamente servem para os fãs explorarem a sua criatividade, e é por isso que eu acho meio sem graça quando usam conceitos desse tipo. E não, eu não tenho nenhum problema com quem gosta desses conceitos. Eu simplesmente acho ruins e não gosto de ver eles nas histórias que eu consumo. Os mangás de Dragon Ball têm muitas possibilidades interessantes e criadores talentosos. Não é à toa, afinal, que eles mantiveram a franquia viva por tantos anos. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa não estar no seu melhor momento, seja física ou mentalmente. Você pode estar com muitas dúvidas na cabeça e pensando que não é bom em nada.
rebaixando seu próprio valor e capacidade de se levantar nesse momento difícil. E realmente pode parecer que não tem mais saída, mas eu quero que você saiba que mesmo que pareça que as coisas nunca vão melhorar, Jesus está com você. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Mas é claro, também não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Harpar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!